Bom dia, Carol, bom dia, Vi. Nós Dia. estamos aqui, convidamos a Carol para bater um papo com a gente sobre a profissão dela. Carol, qual a sua profissão? Oi, gente, bom dia. Eu sou farmacêutica, sou formada há 13 anos mais ou menos, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a profissão, como que é no dia a dia aí, como que tudo aconteceu, tá bom? Vamos bater um papo bem bacana. E conta pra gente se no início da sua carreira você já se imaginava no negócio de farmácia, como tudo aconteceu. Então, olha, Vivian, na verdade, eu nunca pensei em fazer farmácia logo de cara assim. Né? As coisas foram acontecendo durante o ensino médio. Então, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à área da saúde. Então, eu selecionei algumas profissões e fui buscar informações, né, do que batia mais com o que eu gostava de fazer. Então, mais ou menos no final do colegial, foi quando eu decidi fazer mesmo, né? Eu li bastante, me aprofundei bastante, assim, no que dizia respeito à área de farmácia, e eu gostei, né, do que eu descobri, do que eu li, e aí decidi fazer farmácia, né, por N motivos que eu vou falar aí para vocês um pouquinho. Carol, o que faz uma farmacêutica? João, hoje em dia, bastante coisa. Antigamente, a gente era visto como um profissional basicamente de balcão de farmácia, de drogaria, né? A gente era visto como um profissional ali que vendia remédio e ali no balcão da farmácia. Mas hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? Então, o que que a gente faz hoje em dia? Na área de drogaria e farmácia, a gente é o responsável por toda a parte que envolve o medicamento, né? Então, a gente é responsável pela dispensação, pela responsabilidade técnica do estabelecimento, né? Na área de farmácia hospitalar, a gente faz a parte clínica, que é uma parte que é uma área nova, né? Que antes não era muito reconhecida. Então, tem a parte técnica, a parte clínica, que a gente lida com um paciente mesmo, né? Tem a parte de análises clínicas, o farmacêutico pode estar atuando na área de análises clínicas, em laboratório, em pesquisa clínica, tem a área acadêmica, né, que faz, a gente, né, pode atuar aí como professor também, na área de pesquisa, e assim, a gente está vendo aí por conta da pandemia também essa vacina, né? As vacinas. Então, o farmacêutico nessa área é imprescindível na parte de pesquisa também, pesquisa clínica e desenvolvimento de toda a parte burocrática também, é, no desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, né? Então, assim, é muito amplo, tem várias, se eu não me engano, são mais de 60 áreas que o farmacêutico pode atuar, né? É uma coisa assim muito ampla. Atrapalhou na hora de vender algum medicamento? E aí eu vou reformular essa pergunta no seguinte. Até estava conversando com um amigo e ele falou, realmente isso já é lei, não pode mais em relação às receitas que os médicos trazem, né, escrevem, e a gente sente até dificuldade em ler. Você já se atrapalhou em algum momento? Já, já sim, eu já tive bastante dúvidas para entender o que o médico prescreveu, principalmente no início de carreira, né? Porque a gente aprende muito na prática. A faculdade ela dá uma teoria, mas a prática mesmo é no dia a dia, é ali que a gente aprende mesmo, né? Então, assim, no início de carreira, a minha maior dificuldade era interpretar o que estava escrito nas receitas. E não devia ser assim, né? A gente não teria que ter que interpretar a receita, né? Mas antes era assim.
Hoje em dia, o médico precisa escrever de forma legível ou então de forma impressa, né? Para deixar tudo mais claro. Porque muitas vezes não é a gente, não é o farmacêutico que vai pegar essa receita no balcão, né? São os balconistas, os técnicos de farmácia que estão ali. E aí, lógico que a gente, né, faz uma checagem, mas muitas das vezes são eles que pegam também. Mas eu já tive sim dificuldade e já tive que entrar em contato com o médico, né, para ver o que que era mesmo, se era aquilo que eu estava entendendo ou não. Mas assim, eu acredito que isso tenha sido a maior dificuldade para mim, principalmente no início de carreira. E qual é o maior desafio da sua profissão? Olha, eu acho que atualmente é, ter é, um reconhecimento assim, eu acho que das outras áreas, sabe? De entender o valor da profissão, né? Porque se você parar para pensar, o farmacêutico é a profissão da saúde que você consegue ter acesso fácil a qualquer lugar, qualquer horário, né? Eu acho que a gente, para promover a saúde, basta você procurar uma drogaria, uma farmácia que tem um farmacêutico responsável, ele consegue te ajudar a qualquer momento, dependendo do que você precisa naquela situação, naquele momento, né? Você não precisa pagar por uma consulta, embora hoje em dia tenha isso também, a parte clínica, onde o farmacêutico pode estar desenvolvendo a atenção farmacêutica dentro de um consultório clínico, mas assim, para a hora, para aquele momento, você pode procurar uma drogaria, uma farmácia, conversar com o farmacêutico, ele vai te orientar, né? Quanto ao uso racional do medicamento, alguma interação medicamentosa. Então, é um acesso fácil, né? Você não precisa estar marcando hora e nem tendo custo com isso, porque ele vai estar ali. Eu acho que é o profissional de saúde que você consegue ter mais acesso e mais fácil também, né? Carol, vou te Oi, cortar porque você já está indo para minha próxima. Calma aí. tá bom. Olha, a Vi falou do desafio e você já falou do público. Trabalhar com o público é desafiador? É sim. É porque a gente tem que saber lidar, saber falar com eles, né, com as pessoas. Então, assim, quem quer atuar realmente, né, na área de farmácia, e for para essa área de, de farmácia e drogaria, principalmente, tem que saber falar com o público, né? Muitas vezes a gente precisa falar com uma linguagem mais fácil, né, para eles estarem entendendo também o que a gente está querendo passar, né? A gente tem que ter paciência também, porque às vezes as pessoas entram na farmácia, principalmente em farmácia e drogaria, as pessoas elas já buscam o medicamento por algum motivo, né? Se você busca um medicamento, você certamente está doente, está com algum problema de saúde. Então, às vezes, as pessoas já chegam mal-humoradas na farmácia, né? E aí você tem que saber lidar com isso. Você não pode tratar aquele cliente que eu vejo como um paciente de uma forma ruim, né? Eles estão ali porque eles estão precisando de ajuda. Então, tem que sim, tem que saber, tem que se colocar no lugar do outro, principalmente, e fazer o melhor de você, né? Porque isso vai acontecer e muito, vão ser muitos atendimentos, quem for para a área de farmácia, de drogaria, vão ser muitos atendimentos onde a pessoa ali, o paciente, tá mal-humorado mesmo, tá triste. Muitas das vezes eles vão só para conversar com você, eles só querem, sabe, um pouco de atenção. Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter muito amor pelo que faz também. Acho que isso é o principal para dar certo nessa profissão. A tecnologia, né, ela favorece no mercado farmacêutico.
Eu acho que a tecnologia é essencial aí para o desenvolvimento de novos produtos, de novos fármacos, né? Eu já falei, né? Eu dei um exemplo aí sobre a vacina, por exemplo, a vacina aí do coronavírus envolve muita tecnologia, muita pesquisa clínica, né? Então eu acho que para renovação e para novos, né, novos fármacos aí no mercado, a gente precisa da tecnologia, precisa da indústria farmacêutica para para a gente estar conseguindo aí o tratamento de novas doenças, de novas patologias que surgem aí com os anos, né? E a gente isso é ao nosso favor. A indústria é uma grande aliada nossa aí. Carol, tenho duas perguntas. A primeira, você falou em farmácia e falou em drogaria. Qual que é a diferença das duas? Então, farmácia, a gente classifica aí como aquele estabelecimento onde a gente prepara o medicamento, onde são feitos medicamentos. Seria farmácia de manipulação, onde é realizada a manipulação do medicamento. Drogaria já é o estabelecimento onde é feita a venda, né, do produto pronto. Então, em drogaria, a gente não manipula medicamento, a gente só faz a venda, né? É um comércio de medicamento já, mas medicamento já vem pronto aí da indústria farmacêutica. Carol, qual que é a importância de um farmacêutico dentro de uma drogaria, dentro de uma farmácia? Qual que é a importância da profissão dentro desse estabelecimento? Eu acho que é o uso racional de medicamento, né? Basicamente, você conseguir ter a promoção da saúde aí, orientando os pacientes, né? E eu acho que é essencial para se evitar grandes erros aí de dispensação, né? Esclarecendo dúvidas, né? Eu acho que sem farmacêutico em drogaria, em farmácia, ou até mesmo em outras áreas, né? Tudo fica mais difícil, fica mais fácil de ter alguns erros, né? De dispensação e causar até um mal àquele paciente, né? Com tantas farmácias naquela cidade, parece impossível, né? Conseguir iniciar uma nova. Qual dica você daria para quem quer iniciar, né? Abrir sua própria farmácia? Realmente, a gente vê aí que tem um monte de farmácia, principalmente as grandes redes, né? Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, sim. Eu acho que a grande sacada de quem quer entrar na área para ter uma drogaria ou até mesmo uma farmácia de manipulação é ter um diferencial. Eu acho que é super importante você estudar aquela região onde você pensa em abrir a farmácia ou a drogaria, estudar o público, ver quem são os seus concorrentes e colocar um diferencial na sua drogaria, na sua farmácia. De repente, um consultório farmacêutico, a gente não vê muito disso ainda, né? Algumas redes já estão colocando, mas assim, aqui no Vale mesmo, a gente não vê muito. Então, talvez seria um diferencial. Olha, tem um consultório farmacêutico que faz a atenção farmacêutica, acompanhamento farmacoterapêutico, sabe, com o paciente. Então, isso é legal. Assim, a grande sacada é ter um diferencial mesmo. Carol, é promissora? É uma área promissora? Eu acho que é sim, João. Eu acho que porque é uma coisa, né, uma profissão que envolve saúde, né? Então, assim, eu acho que tem campo para todo mundo aí, né? A gente vê indústria farmacêutica que não para com pesquisa, a gente vê drogaria, a gente vê farmácia de manipulação, a gente vê laboratório de análises clínicas, hospitais, né? Então, eu acho uma profissão muito promissora, sim. A gente está ganhando espaço com os anos, com o passar dos anos aí. E a profissão, desde quando eu me formei, eu só vejo o crescimento, né?
Claro que tem as dificuldades, como todas as profissões têm, isso aí é inevitável, mas eu acho uma área muito promissora. Eu acho que o campo de trabalho assim é extenso, como eu te falei, são mais de 60 áreas de atuação, né? Então, assim, é muito amplo, dá para você atuar em muitas áreas, e isso varia também com os estados aqui do país, né? Então, você vê a carência de algumas áreas em alguns estados, sabe? Eu acho assim, é muito promissor e quem entrar nessa área aí só tem a ganhar mesmo. Quer fazer o curso de farmácia, quais habilidades são necessárias para essa pessoa? Olha, eu não vou mentir. Quem quer fazer farmácia tem que ter afinidade com algumas matérias, né? Não adianta você entrar na farmácia odiando química, odiando biologia, né? Porque o curso tem muita química, tem muita biologia, fisiologia, então assim é voltada para as matérias aí das biológicas, né? Então tem que gostar assim um pouquinho. Isso não, isso não significa que você vai atuar com química durante toda a sua profissão, caso você opte por fazer farmácia. Cada área vai exigir de você um pouquinho. Então, tem áreas da farmácia que vai exigir que você tenha mais conhecimento na química mesmo no seu dia a dia. Outras áreas não vão, né, não vai precisar que você tenha todo esse conhecimento no seu dia a dia ali, né? Mas durante a graduação você vai precisar da química praticamente todos os anos, da biologia aí, da fisiologia. Então, assim, tem que gostar, sim, dessas matérias. Carol, eu vou falar da minha mãe, depois ela vai assistir o vídeo, ela vai me xingar, mas enfim. Antes de ir ao médico, ela vai no farmacêutico. Ah, é? Ela, se o farmacêutico falar para ela que é para ela ir ao médico, ela vai ao médico. Qual que é a importância do farmacêutico na saúde pública? Então, eu acho que eu já falei até um pouquinho, né, nos outros exemplos aí. O farmacêutico hoje ele está inserido dentro do SUS, né, em farmácias comunitárias também, e ele atua aí promovendo a saúde, né? Então ele pode estar ajudando a população no geral na parte de orientação e também de atenção farmacêutica, né? Atenção farmacêutica a todo aquele cuidado que o profissional passa para o paciente em relação ao uso do medicamento, interações medicamentosas, né? Então, assim, é o profissional mais bem acessível na, na, na saúde aí, até mesmo na parte de saúde pública mesmo em geral, né? Então eu acho que é super importante a atuação, né? E eu acho que é mais fácil também para a população, né? Então eu acho que a gente consegue estar ajudando, orientando e direcionando o paciente para onde ele deve ir, né? Se a gente consegue resolver o probleminha dele ali, né? Dentro da ética da profissão, né? A gente é um profissional onde a gente pode orientar, a gente não pode diagnosticar nada, quem faz isso é médico. Então, assim, eu acho que a gente consegue orientar bastante, né, e direcionar aquele paciente naquele momento. E quais as importâncias dos sonhos na sua vida? E como Do que você sonho lida com seus medos? com os meus medos, gente, eu acho que a gente tem que ter, né, tem que sonhar, né, tem que correr atrás dos sonhos. Eu acho que é um grande incentivo. Eu acho que sonho é incentivo na vida, né? E medo faz parte. Eu acho que
O medo faz parte do ser humano e eu vejo, eu não sei, eu acho, eu sempre fui muito assim, eu sempre me desafiei muito, né? Então, assim, eu nunca deixei o medo tomar conta de mim. Eu sempre tive medo de algumas coisas, até mesmo na minha profissão, né? Eu já atuei aí em algumas áreas na farmácia e tive medo, sim, quando eu mudei de área e comecei em outra área, né? Aquele medinho de, nossa, não vou conseguir, mas eu nunca deixei isso tomar conta de mim, não, sabe? Sempre achei que eu era capaz e sempre corri atrás, estudei bastante, o que eu não sabia eu perguntava, nunca tive problema com isso, de olha, não sei, mas eu vou perguntar para quem sabe. Eu acho que humildade é uma coisa essencial, né, para qualquer profissão. Eu acho que a pessoa, nós, qualquer um, temos que ser assim, humildes e entender que ninguém sabe de tudo, né? E medo é uma coisa que todo mundo tem, só que a gente não pode deixar isso tomar conta da gente e ser maior do que os nossos sonhos, né? E hoje, qual que é o sonho da Carol? Meu sonho. Ah, olha, João, eu acho que eu sou muito realizada já. Atualmente eu trabalho em um hospital aqui da região e eu acho que eu estou assim, profissionalmente, no meu melhor momento, né? O grande sonho da minha vida era trabalhar com pessoas mesmo, onde eu conseguisse uma maior adesão a, a medicamentos, sabe? Onde eu conseguisse ter uma interação maior com os médicos, para poder conseguir ajudar melhor aquela pessoa, aquele paciente, aquele amigo, sabe? Então, hoje no hospital eu faço a parte clínica, né? Atualmente eu sou farmacêutica clínica, então eu consigo ter, né, esse trabalho junto com médicos, com equipe multidisciplinar, nutricionistas, enfermeiros, fonoaudiólogos, sabe, fisioterapeutas, e a gente consegue fazer um trabalho bem bacana para o paciente. Então, assim, isso me deixa muito feliz de poder contribuir, sabe? É, essa saúde, né, proporcionando uma saúde melhor para o paciente. Eu acho que o meu sonho de vida profissional mesmo era isso, poder exercer isso, sabe? E eu sou muito feliz no que eu faço. Tá no tempo. O que a Carol de hoje diria para Carol? Ia fazer alguma coisa diferente? Olha, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Hoje eu já estou com 34 anos. Então, talvez no começo eu seria durante a graduação eu seria diferente, sabe? Eu daria mais importância para algumas coisas que eu achava que, naquele momento, eu achava que não era tão importante assim. Eu acho que teria um pouco mais de disciplina, quem sabe, em algumas situações, né? Mas. Porque quando a gente entra na faculdade muito jovem também, a gente tem certas dificuldades, né? E aí, mas isso aí é a maturidade mesmo que mostra durante os anos. Mas eu acho que talvez eu teria aproveitado algumas coisas mais, dado bastante importância para algumas coisas. Mas assim, não me arrependo de nada que eu deixei de fazer, o que eu fiz. Eu acho que foi tudo válido e foi bem bacana e tá tudo certo. Carol, olha, gente, eu passaria a manhã inteira conversando, de Ah, verdade. Eu agradeço a sua eu acho que eu falei disponibilidade. muito, né, João? Eu acho Olha, que mas eu agradeço a sua disponibilidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Que bom saber um pouquinho da sua profissão, um pouquinho da Carol. E desde já eu agradeço e faço o convite para que quando tudo isso passar, eu vou fazer o convite para você estar junto com a gente na escola, no bate-papo junto com os meus alunos.
Ai, vamos sim, eu vou adorar. E aí a gente pode falar com mais tempo também, né? Aprofundando talvez nas áreas da farmácia, que realmente o farmacêutico faz em cada área, que aí tem que ter tempo para falar, que é bastante área, né? Mas eu agradeço também, viu, o convite, foi muito bacana, muito obrigada mesmo. E quem quiser saber mais sobre farmácia, leiam mais, porque é uma profissão incrível que eu sou apaixonada.